Oi pessoal, do canal do Jesus Rede Vivo, sou o Marcelo. Eu mando um grande abraço para todos vocês nesta nossa reflexão de Páscoa. Anotam os evangelhos, gente. Nós nos guiamos pelas palavras de Lucas, no capítulo 9 do evangelho que ele nos legou, que Jesus, nosso Senhor, certo dia chegou junto aos seus discípulos e indagou: que dizem os homens que eu sou? Então os discípulos respondem que muitos da multidão achavam que ele era João Batista, ou Elias, ou algum dos profetas que houvesse ressuscitado. Porque aquela época em Israel ainda não estava bem definido, bem assimilado pelas pessoas, o conceito da reencarnação, então algo confuso ainda na mente popular. E quando testemunhavam as obras que Jesus realizava, de imediato já o ligavam aos antigos profetas da raça, e mesmo a João Batista, recém-desencarnado, assassinado que foi pelo rei Herodes. Então o Senhor se volta para aquelas pessoas que eram do seu círculo íntimo, que conviviam com ele, que testemunhavam as suas mínimas atitudes no anúncio do seu evangelho de amor, e também pergunta: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? É nesse momento que Simão Pedro toma a palavra junto aos seus irmãos e profere aquela frase célebre que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Senhor recomenda que eles não anunciem isso a todos os cantos, e em outras versões até usa essa frase de Pedro, conhecida como o testemunho de Pedro, não é? Para edificar aquilo que viria a ser a Igreja Católica e nomeá-lo, né, o seu condutor das questões da Igreja. Mas não é isso que nos importa, porque nós não temos condições aí de penetrar as questões teológicas e queremos apenas, como aprendiz do Evangelho, buscar um sentido oculto destas palavras. Porque é interessante, gente, como as palavras de um espírito superior, de natureza superior, como Jesus, até hoje, 2000 anos passados, ainda nos dão margem para certas reflexões e interpretações. E nós acompanhamos o valoroso espírito de Emmanuel, instrutor de evangelho em nossa vida através da mediunidade do Chico, quando numa página em que ele procura interpretar essa passagem, ele nos convida a refletirmos qual tem sido o nosso relacionamento com Jesus. A multidão que o acompanhava via nele a possibilidade, através dos dons que demonstrava ele que era o verdadeiro médium de Deus, a multidão via nele uma forma de amenizar as suas dores. O sofrimento da terra o buscava, porque o Senhor, na sua misericórdia, no seu amor, diante da dor, ele buscava minimizar. Ele curava os doentes, expulsava aqueles espíritos infelizes que perturbavam a vida das pessoas. Então, tudo anotado no seu evangelho de amor. E a multidão sentia-se atraída por isso. Agora é impressionante, gente, como nós observamos que a mesma multidão que foi recebê-lo às portas de Jerusalém e que gritava hosanas pela sua chegada, dias depois, diante daqueles homens do mundo que detinham o poder do mundo, escolhem Barrabás ao invés de escolhê-lo. Então nós ficamos pensando se também não temos nos mostrado como esta mesma multidão que busca ao Senhor Jesus na hora das necessidades, verificando nele o médico divino, muitas vezes quando a medicina da terra não nos dá mais esperanças, ou como muitos irmãos nossos que enxergam nele uma espécie de provedor das coisas materiais, e que entendem que quando nós nos convertemos à sua palavra, fazemos jus
à prosperidade, ao progresso. Não que isso seja ruim, mas não conseguimos enxergar no Senhor um facilitador das coisas terrestres. Ou quem sabe até alguém que nós buscamos nos nossos conflitos íntimos, no fim de um relacionamento, na hora em que nós muitas vezes nos vemos perdidos, sem saber muito para onde ir, acabamos apelando para o seu poder e para o seu amor. Esta é uma forma de segui-lo, e com certeza no decorrer do tempo irá também modificando as pessoas, ao influxo do amor de Jesus, as pessoas vão se modificando, porque a fé sincera vai progredindo. Mas existe uma outra forma também de acompanhar os passos do Cristo, que é a forma mais de perto. É fazer dele uma presença na nossa vida, um filho de um Deus vivo, alguém que não está, como muitos irmãos nossos o enxergam, ainda preso na cruz do martírio, ou por outro lado, erguido às glórias dos altares, mas que muitas vezes nos parece alguém inativo. O Senhor Jesus deve fazer parte da nossa vida. Deve ser um amigo invisível a quem nós podemos confessar as nossas situações mais íntimas, com quem nós podemos conversar, tanto na hora da alegria, quanto nos momentos em que muitas vezes a Terra acaba nos propondo as aflições, por ser o planeta de expiação e de provas que é. Então, hoje, quando nós observamos muitos companheiros nossos, ainda muito inexperientes na parte espiritual, que, a título de chocar a sociedade, muitas vezes usam da figura tão representativa do Cristo para, muitas vezes, trazer ironias sobre a sua natureza amorosa, muitas vezes apontando nele e naqueles que são religiosos, pessoas atrasadas, que estão empacando o progresso do mundo, quando muitos irmãos se sentem no direito de, muitas vezes, ironizar a fé de tantas criaturas, neste momento de inversão de valores em que nós vivemos, nós realmente queremos trazer Jesus para perto de nós. Ele precisa apresentar-se em nossa vida como alguém permanentemente vivo. Então não nos basta apenas reverenciar o seu nome. Nós espíritas o entendemos como governador espiritual da Terra, o entendemos como modelo e guia conforme está no Livro dos Espíritos, mas nós precisamos sair do campo das definições e precisamos trazê-lo para junto de nós. Mais do que nunca, o mundo precisa do Cristo. Mais do que nunca nós observamos que sem Ele fica muito mais difícil de encararmos as situações com que a vida vai nos defrontando. Então o nosso desafio, gente, nestes momentos em que nós, por conta dessa situação que estamos vivendo, que é uma situação excepcional, nos voltamos para dentro de casa, seria importante que nós procurássemos refletir o que nós temos feito de Jesus na nossa existência. Mais do que nunca, é hora de trazermos o Cristo para o centro da nossa vida. Se há algum altar que Ele deve residir, é o altar do nosso coração. E ser aquele que filtrará a nossa inferioridade. Porque se nós pensamos nas atitudes da vida, se estivéssemos diante do Cristo, se nós faríamos, talvez seja um bom filtro para que a gente possa agir melhor junto à sociedade. O mesmo Espírito Emmanuel, através da mediunidade gloriosa do Cristo, do Chico, vai nos dizer que nas mãos do Cristo permanece o fio condutor da vida. Tudo que nos parece uma obra do acaso permanece depositado em suas mãos amorosas, porque Ele é o arquiteto do amor. Ele sabe para onde está indo esta construção que é a Terra. Ele sabe o que esperar de nós
e o que fazer para que nós possamos também edificar o reino de Deus em nós mesmos. Então, para os nossos irmãos, que nós nos ajudemos uns aos outros para enquadrarmos-nos no padrão de Jesus, para que Ele seja uma presença viva em nossa vida, para que nós possamos retornar os nossos olhos para Ele e pedirmos, como tantos outros que nos antecederam na fé, para que Ele faça em nós conforme a sua divina vontade. Então nós agradecemos aos nossos amigos por esta oportunidade, aqueles que estão nos acompanhando e ouvindo o material que nós estamos aí postando através da internet. Nós agradecemos a todos vocês, porque para nós é uma alegria. Fazemos isso para que a nossa instituição, a nossa casa, que é uma casa de amor, possa permanecer viva no coração dos nossos irmãos neste período de quarentena, não é? Então nós agradecemos a todos vocês, a todos que têm colaborado conosco em mais esta iniciativa, sabendo que tudo permanece na mão de Jesus e nas mãos dos bons espíritos que dirigem a nossa vida. É uma reflexão humilde, simples, mas que deixamos para vocês de todo o coração, pedindo a Ele que se definiu aí sim, não é? Uma definição das mais corretas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos trafegar por esse caminho que é o Cristo, para encontrarmos a verdade e transformarmos a nossa vida. Gente, muito obrigado a vocês, uma feliz Páscoa para todos e que Jesus possa abençoá-los sempre. Um grande abraço, fiquem com Deus.